Muito bem. Então, faz um tempinho que eu comecei a fazer uns vídeos para vocês acerca de questões relacionadas com a busca pela verdade. Não é? Eu tenho escolhido o idioma em inglês, ou algo que se assemelha ao inglês, porque é uma língua que não é, é mais conhecida, está mais amplamente difundida, não é? É mais fácil todos vocês terem acesso, de uma forma ou de outra, não é? Então, em português, não sei se vou fazer alguma coisa, pode acontecer, porque as coisas vão acontecendo, seja lá o que isso queira dizer, mas estejam completamente à vontade de enviar as vossas perguntas. Mais uma vez, se elas forem sérias, eu responderei, não é? E responderei em português. Então, as perguntas que me enviarem em português, responderei em português. Tá bom? Muito bem. Então, temos aqui uma perguntinha, não é? Sinto que à medida que saio do adormecimento me torno mais fria. Me distanciei demais das pessoas com quem convivia por me sentir incompreendida e sozinha nas minhas percepções. Ao mesmo tempo que me sinto conectada com algo maior, me desconecto de pessoas próximas, parentes e amigos. E isso parece contraditório. Parece, não é? É como se não fizesse mais sentido ou como se o prazer que havia nessas relações se dissolvesse na mesma proporção com que avanço. Quanto menos me distraio, mais me distancio. É. Quanto mais me aqueço internamente, mais me esfrio externamente. Parece errado porque acabo deixando pessoas que me amam tristes e desapontadas. E ainda levo o rótulo de egoísta. Isso me inquieta e gostaria de ouvir, não é, o que Narayana tem a dizer a respeito. Às vezes acho que não é possível que eu esteja percebendo ou acordando. Acho que é demais para mim. Como se eu não merecesse essa percepção, já que tenho muito a melhorar ainda. Como saber se sou merecedora de ser uma buscadora da verdade? Me sinto pequena para tão grande missão. Muito obrigado, sou muito grata por ser ouvida. Muito bem. Então, primeiro que tudo, e depois vou passar ponto por ponto, não é? A visão com a qual estás a olhar para a tua vida ainda é a mesma visão antiga, não é? A visão de uma vida comum, não da busca pela verdade, não o assumir da busca pela verdade, não ainda completamente, não totalmente. Então o que acontece? Há algo que te está a levar numa direção que parece diferente do que era antigamente, não é? E ao invés de estares a olhar para a frente, estás a olhar para trás. Para as coisas que estavam, que te eram importantes, para as pessoas que te eram importantes, para a forma como te relacionavas com a visão que tinhas de ti, da tua vida e do mundo. Não é? E é daí que estão a nascer as comparações. É inevitável que essas comparações nasçam. Não é? Quando algo assim começa a acontecer, seja o que se queira dizer, com um buscador, de certa forma é um chamado, ele está a ser levado, não é? Para ver algo diferente, algo que o ajude a ter uma visão melhor daquilo que são os seus equívocos e a sua ilusão. Para que ele tenha a oportunidade de assumir com seriedade e intensidade o caminho da busca pela verdade. Então tudo aquilo que te parece normal, o que te parecia normal em relação à vida, todos os conceitos em termos da tua vida, de ti mesma, de ti no mundo e etc., eles não fazem sentido. E quanto mais intensificares e assumires essa tua busca, menos farão, mais verás essas coisas todas a cair. Não é? Para que vejas algumas coisas, vais ter que largar outras. Não é? É inevitável.
e entender que não tens referência para isso. A referência está a vir naquilo que começa a brotar de dentro de ti, que é muito mais autêntico do que era. Não é? Então, sinto que à medida que saio do adormecimento me torno mais fria em relação aos outros e ao consideráveis serem relacionamentos com os outros. Não é? Mas estes relacionamentos e estas trocas de afeto, enquanto se trata de seres adormecidos, não é o que parece. Não é? As relações não são puras, não são limpas. Talvez o relacionamento de amizade ainda seja dos mais limpos. Isto no mundano, não é? Porque... bom, enfim, isso é outro assunto. Porque não têm tantas expectativas em cima dos mesmos. Não é? Não tentas prender de forma tão intensa um amigo, por exemplo. Alguém com quem não interferes tanto, com quem não julgas tanto. É um relacionamento mais livre. Os outros são muito carregadas de expectativas alheias. Não é? E existem ideias acerca daquilo que os outros te podem trazer e os outros têm ideias acerca daquilo que lhe podes dar. Todos fazem parte da tua peça de teatro, a qual chamas a tua vida, com todas as suas necessidades e etc, etc, etc. Então, mais fria, mais desinteressada. Não é mais desinteressada, é mais plena, mais interessada em outra coisa. Não é? Óbvio que sai dali. Mas se aquilo sempre foi a tua referência, não tem como não fazer este paralelo. Equivocado, mas paralelo. Me distanciei demais das pessoas com quem convivia por me sentir incompreendido e sozinho nas minhas percepções. Este afastamento ainda é por equívocos, mas será inevitável pelo esclarecimento, até que um dia se torne completamente indiferente e irrelevante. Não é? E que, na realidade não existe aproximação nem afastamento, não. Mas isso não cabe agora. Não é? Então, por enquanto, ainda é porque, de alguma forma, os teus valores estão a mudar e tu não encontras uma ressonância no meio onde estavas. Começa a haver um desinteresse, começa a haver uma sensação de não pertencer, não é? Que ainda são motivações bem humanas. Então essa falta, não é, gera essa sensação. Não é? Porque estás a olhar para trás, não é? Baseada nos mesmos valores. Então, ao mesmo tempo que me sinto conectada com algo maior, me desconecto de pessoas próximas, parentes e amigos. Não é? Uma bateria, quando está na tomada a carregar, não é? Se ela está cheia e continua lá, vai ficar viciada. Não é? Não existe qualquer necessidade dela estar cheia, estar na tomada, se já está cheia. Não existe necessidade em procurar comida se já estás satisfeito. Então, à medida que existe essa satisfação, reduz a necessidade de buscar as mesmas coisas de sempre. À medida que começa a haver um esclarecimento, mesmo que sutil, de que existe uma outra qualidade de preenchimento, de satisfação, existe algo muito mais importante, mais valioso, mais elevado, é normal que a tua atenção se comece a desviar para lá e a largar mão do resto. Se alguém perdeu, imagina, perdeu uns óculos, não é? E tem 50 possibilidades de locais onde os tenha perdido. Tenta investir nos 50 lugares, à procura nos 50 lugares para ver se os encontra. E de repente dizem, não é, está ali. Ela cria os óculos daquelas coisas todas. Então ela vai desviar a sua atenção para um único lugar. Normal.
Parece errado porque acabo deixando pessoas que me amam tristes e desapontadas e ainda levo o rótulo de egoísta. Bom, esta é quente. Não é? Tristes e desapontadas não têm nada a fazer. Não têm o que fazer. Não é? Não têm como controlar as expectativas que os outros têm a teu respeito. Apenas as expectativas que tu tens a respeito dos outros. Não é? Que de alguma forma, se estás a olhar para trás ainda, isso ainda aí está de uma forma pronunciada. Talvez não se note agora, mas com o tempo e com o intensificar da coisa vais notar. Né? Agora, tristes e desapontadas depende de qual o papel que estás a desempenhar no teatro dos outros. É assim. E tu vais ver que, na medida que mudas, vais encontrar resistências, cobranças e etc. Mas é durante um tempo. Quando do outro lado perceberem que já não ocupas o papel na peça de teatro e não é pessoal, é completamente mecânico, eles vão procurar um ou outro personagem para colocar ali. Se existe amor nesses relacionamentos, mesmo, ele não se perde e não prende. Tudo o resto que não é amor, com certeza que vai ferver. E é nesse processo que descobres se é amor ou não. Porque o amor acresce, ele não decresce. Ele não empata, não prende. Então tudo o resto não é amor. É uma outra coisa que não traz nada de positivo, nem para ti, nem para a outra pessoa. Não tem como não seguir em frente. Mesmo antes disto que tu chamas o teu processo de despertar, quando tinhas uma vida comum e tentavas corresponder às expectativas alheias, com certeza deves ter entendido que isso era uma tarefa hercúlea e impossível. Não é possível fazê-lo. Não é? E nesse processo a maioria sacrifica-se a si mesmo para corresponder às expectativas alheias. E isso dá sempre problema. Algum tipo de desapontamento vais causar em alguém. Não tem como ser diferente. E ainda bem. Até porque este é um caminho para fazer só, não em grupo. Um grupo de buscadores da verdade é um acidente. Não é? Mais ou menos. Eles não se encontram ali. Se olham em volta e veem mais buscadores e reconhecem um grupo, é como que por acidente, porque eles não estão ali pelo grupo, para fazer parte do grupo. Eles encontram-se ali porque partilham os mesmos objetivos, estão totalmente virados para si mesmo e algo os levou ali. Não vou elaborar muito sobre isto, não é? Mas só para dar um exemplo. Às vezes acho que não é possível que eu esteja percebendo ou acordando. Acho que é demais para mim. Como se não merecesse essa percepção, já que tem muito a melhorar. Bom, então à primeira. Eu acho que é demais para mim. Não é? Eu falei nestes vídeos anteriores, que ainda não saíram, eu não sei em que ordem vão sair, então, acerca do sofrimento e das crenças que cada um carrega a seu respeito. Essa é uma grande de não ter valor suficiente. Não é? De certa forma, é um meio em que a ilusão, a vida, os acontecimentos, ganham importância e continuam o seu movimento. Não é? Através dessas crenças íntimas. Vejam os outros, que é um pouco mais esclarecedor. Senão vou estar a repetir e a repetir e a repetir. Se é que faço alguma coisa além de repetir. Então essas crenças, elas neste momento podem estar só de leve, na medida em que tu assumes uma busca de forma mais intensa, tu vais perceber como isto são obstáculos profundos que precisam de ser transpostos. Como um monte de investimentos da tua vida, se não todos, têm a ver com estas crenças que carregas acerca de ti mesma e não com os outros.
não com o mundo. Então tentas ser boazinha com o mundo, tentas ser perfeita para o mundo, tentas mostrar que és boa, que tens potencial, que tens valor, que és bonita, que é não sei quê, porque o que tu acreditas é algo que é diametralmente oposto a isto. É isto que verdadeiramente acreditas. E tentas provar ao mundo para que o mundo te dê um feedback que quebre com as crenças que tens a teu respeito. Então nada disso tem a ver com o mundo, tem a ver contigo. E a liberdade disso não virá enquanto não te voltares para a fonte da questão e questionares essas crenças na raiz. E o questionar não é fazer perguntas, vai além disso. Poderá ser um tópico para uma outra conversa, se ela fizer sentido já. Não é? Já que tem muito a melhorar ainda, isto é uma coisa fantástica. Até poderá ser verdade, mas se isso for verdade, será um processo secundário ao processo do buscador da verdade. Esse não será o seu foco. Porque isso do melhorar, primeiro tem a ver com as crenças que tens a teu respeito, do que é certo, do que é errado, do que é melhor, do que é pior. É uma visão relativa. Imaginas que o sofrimento de alguma forma tem a ver com incapacidades, com faltas de valor e etc, etc. E que quando melhorares, as imagens da felicidade vão se concretizar. E isto é o aspecto humano. E isso, quando estás a ser levada, é um aspecto que transcende a parte humana e que te está a tentar desviar a atenção para lá. Por enquanto, não tens como não ver através dos mesmos olhos e como não estar virada para trás. Com o tempo, vais começar a olhar para a frente e não para trás. Tudo o que tiver valor na vida de um buscador da verdade permanece. O que não tem fica para trás e ainda bem que fica para trás. Mas aquilo que andas à procura não tem a ver com vida humana. Não tem. Como saber se sou merecedora de ser uma boa buscadora da verdade? Bom, isso é uma pergunta. Como não ser uma buscadora da verdade? É uma questão de esclarecimento apenas. É a única busca real. Palavras são difíceis, não é real? A única coisa que vale a pena. Nada mais do que isso. É o motivo para estares aqui, seja lá o que isso queira dizer, a única coisa que vale a pena. Bom, parece que a carga da máquina está a acabar, então terminamos por aqui. Qualquer coisa, perguntas que tenhas mais, que tenham, enviem, sendo sérias, sinceras e honestas, responderei assim que possível.